Boa noite a todo mundo. Vamos continuar então nossos estudos em 1 Pedro, capítulo 1. A semana passada a gente fez do verso 1 até o verso 12. E hoje, se tudo der certo, eu vou do verso 13 até o verso 25. Bom, então semana passada a gente falou sobre as glórias de nossa salvação. No verso 3, Pedro escreve então que bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por Deus ser bendito, Ele nos salvou, nos deu o Cordeiro, o Salvador, e hoje temos condições de ter acesso ao Deus, né? Nós temos uma viva esperança. Essa esperança ela é viva, ela é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, Deus planeja a salvação, Jesus Cristo executa essa salvação. No verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. A nossa salvação, ela não se corrompe, ela não se decompõe, ela é sem mácula, ela é pura, ela é imarcessível, ela não murcha. E ela está reservada no céu para nós. Essa salvação é nossa, essa herança é nossa. E como que nós mantemos essa salvação? Já que nós somos salvos, Deus nos salvou, eu não posso manter minha salvação porque eu sou pecador, eu estou em processo de santificação, como nós vimos. Então eu não consigo manter a minha santificação eu por eu mesmo, através dos meus esforços. Então no verso 5, os primeiros versículos é que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então quem nos guarda é o Espírito Santo. Então Deus é o planejador, Jesus Cristo Ele executa essa salvação, e o Espírito Santo Ele faz esse processo de nos ajudar, nos consolar, nos instruir, e é quem nos molda aqui nessa terra para a gente fazer aquilo que é certo, tá? Então nossa salvação ela é totalmente em 3 pontos, né? Trinitária, através de 3 pessoas. E já que é Deus que planeja, Jesus Cristo executa, o Espírito Santo é quem nos conforta, nos consola, então eu posso somente entrar nessa salvação com o meu pecado. Eu não posso fazer muita coisa a não ser aceitar que eu sou pecador, eu estou perdido, e que é Deus quem dá essa salvação, através de sua grande misericórdia. É uma herança que nós já temos, nós não vamos adquirir lá no futuro, nós já temos essa herança. Jesus Cristo, quando ele morreu, ele estava indo para morrer, ele disse para os discípulos que ele preparar lugar para eles, ele preparar lugar para os discípulos. Então nós temos esse lugar já preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Já que nós somos salvos, às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: se você é salvo, sua salvação está garantida, então por que você não peca? Vive aí no mundo, peca, fica em pecado, qual que é o problema? Você já é salvo mesmo? Isso é uma falta de entendimento deles, né? Isso é uma ideia agnóstica, já que eu sou salvo, é meu espírito que vai para o céu, então minha carne vai pecar, né? Isso é uma ideia agnóstica, ela não surgiu agora, é uma ideia muito antiga, tá certo? Então agora do verso 13 até o verso 25, nós vamos ver que nós somos salvos, nós estamos em processo de santificação, mas nós recebemos exortações para praticar essa santificação. Do verso 13 até o verso 25, vai ter 5 ordenanças à santificação, tanto na santidade da vida, quanto na santidade no amor. Então vamos lá. Por isso, começa dizendo por isso, nos remete a pensar que é uma linha de raciocínio que Pedro está seguindo. Ele não está concluindo, mas ele está dando andamento nessa linha de raciocínio. Então esse por isso nos remete a coisas anteriores, é o que eu disse. Se nós somos salvos, nós já temos essa glória, nós já temos essa certeza, nós já herdamos esse reino dos céus, nós passamos a ser os eleitos do Senhor. Um termo judaico, caracteres judaicos nessa carta aqui, a gente vê que ele vai fazer uma distinção entre judeus e gentios, né? Entre judeus e nós que somos gentios e nós que não somos judeus. Então ele usa esses termos judaicos, mas ele vai colocando dentro da sua carta, do seu contexto, a própria igreja.
Então tudo que ele está escrevendo, nos parece que ele está tratando com judeus, mas a própria igreja está dentro dessa carta. Então essa carta é tanto para mim quanto para você. Então por isso, cingindo o vosso entendimento, cingindo aqui é outro termo usado por judeus, né? Cingir aqui seria, o judeu usava um cinto, usava um cinturão nas suas vestes. Normalmente o judeu andava com duas vestes, uma para trabalhar e uma para andar na cidade, e ele usava um cinto. Esse cinturão era também para trabalho, ele colocava uma faca para cortar alguma coisa, colocava um cantinho de água, colocava aquela pessoa que trabalhava na lavoura, colocava semente pendurada nesse cinto, e o judeu usava esse cinto aí. Lá em Êxodo capítulo 12, quando a 10ª praga ali, Moisés anuncia a 10ª praga, o povo de Israel deveria fazer a morte, deveria fazer o sacrifício daquele cordeiro, deveria preparar esse cordeiro à pressa, tem toda ali aquelas ordenanças em relação ao cordeiro. Ele tinha que ser macho, branco, né? Macho, branco não, puro, né? Sem defeito, de 1 ano, 4 dias em observação, ele não poderia ter parte nenhuma quebrada. O interessante é que fala que o povo de Israel deveria estar comendo daquele cordeiro com vestes, né, preparada para sair do Egito, porque eles iriam sair naquele momento do Egito. E então sandálias nos pés e lombos cingidos, fala em Êxodo capítulo 12. Lombos cingidos então, porque eles iriam dobrar a barra da veste até no cinto, e aquela barra, aquele tipo de saia, né, uma roupa masculina de judeu, aquele tipo de saia iria dobrar e iria colocar aqui no cinto, para virar tipo um short. Aí é fácil para a pessoa andar, porque para andar com uma veste não fica fácil, não é uma roupa adequada para andar, mas uma espécie de short fica mais fácil. Então essa palavra cingido se encontra muitas vezes na Bíblia, sempre está no sentido de se prepare. Cingir seria dobrar a manga da blusa, por exemplo. Você vai lavar a louça, você não fica com a manga da blusa comprida, não vai dar certo você trabalhar ali, vai molhar tudo. Então você dobra, seria no sentido de arregaçar as mangas, mas eu prefiro usar no sentido de preparação. Se prepare, cingir fique preparado. Então fique preparado no seu entendimento. O entendimento aqui está ligado no sentido de a palavra de Deus. Nós vamos ver isso várias vezes aqui nesse texto, nos textos, né? Prepare-se na palavra de Deus, preste atenção, tenha entendimento, sede sóbrios. Essa sobriedade é ao contrário de uma pessoa, por exemplo, que consome muito álcool, ela não tem sobriedade. Então o cristão deve ser sóbrio, ele deve ter juízo, ele deve ter autocontrole. Então você tem que ter um intelecto, um raciocínio, você tem que ter autocontrole, um domínio próprio, que está lá no livro de Gálatas. Os frutos do Espírito, há um fruto do Espírito ali que é o domínio próprio, né? Então, o cristão ele deve ter então esse entendimento, essa sobriedade, né? Ter domínio próprio, ter juízo e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Você vai ficar então aguardando a volta de Jesus Cristo, e essa graça está sendo trazida agora, está sendo trazida, ela não vai ser trazida no futuro. Jesus Cristo está trazendo a graça dele agora para a igreja. É um momento de perseguição, um momento de dificuldade da igreja, mas ainda assim a graça de Cristo é manifestada nessa igreja. Por muitas vezes os irmãos aqui em perseguição, eles conseguiam fugir, né, conseguiam sair de suas cidades, habitar em cidades vizinhas. Nós estamos falando aqui de Ásia, Capadócia, Bitínia, e eles saíam dessas cidades, dessas províncias romanas, e moravam em casa de outros irmãos, conseguiam fugir, ali eles davam bom testemunho, e eles conseguiam também trazer mais gente também para Jesus Cristo. Então a graça ela é trazida aqui. Depois em um próximo estudo, eu vou trazer uma carta muito interessante da época, uma carta histórica, que ela não é bíblica, ela não está na Bíblia, ela também não é um livro apócrifo, é uma carta histórica do governador Plínio, governador de Roma. Ele manda uma carta para o imperador Trajano, tratando desses assuntos sobre perseguição. Eu iria trazer hoje, mas não dá tempo
de fazer leitura hoje. Então, talvez a semana que vem eu vou trazer essa carta. Ela é bem interessante, tratando sobre o amor da igreja. Tá? Então, nós temos que cingir nosso entendimento, preparar nosso entendimento, estar focado na palavra de Deus, estar focado nos estudos bíblicos. Nós temos que ter sobriedade, ter autocontrole, nós temos que ter domínio próprio, esperando a graça de Jesus Cristo, que vai ser manifestada, mas ela está sendo manifestada agora. Então nós temos que ter essa sobriedade e esse entendimento agora. No verso 14 e o verso 13, então, é a primeira exortação aí. Para quem quiser anotar, a primeira exortação no verso 13 é cingir o nosso entendimento e também ter sobriedade e esperar na graça que está sendo revelada. São 3 pontinhos aí do primeiro tópico aqui das 5 ordenanças. A segunda ordenança está no verso 14, como filhos da obediência. Nós agora somos filhos da obediência. Em Efésios 2, fala que Paulo, tratando ali a igreja de Éfeso, ele diz ali que a igreja antes era filho da desobediência. Filho da desobediência seria o filho do maligno, né? Aí também diz que o príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Uma pessoa que ela é pecadora, ela não tem Jesus Cristo como seu Salvador, ela é usada pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás, né? Então agora nós temos essa obediência. No verso 2, capítulo 1, verso 2, dá uma olhadinha aí, nós somos eleitos. Esse eleitos é uma terminologia para hebreu, né? Eleição do povo hebreu. Agora nós somos parte dessa eleição, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência. Nós somos santos, mas nós estamos em processo de santificação. Não acabou esse processo. Esse processo só vai se acabar no dia da volta de Cristo, ou no dia que a gente morrer e estar no céu. Então, a semana passada aqui eu expliquei os 3 pontos da nossa salvação, onde nós fomos salvos da ira de Deus, ou da culpa do pecado, e nós partimos direto para a glória. Ninguém retira essa salvação de nós. Agora nós somos salvos do poder e da influência do pecado. Agora nós estamos aqui lutando, batalhando para ser salvos dessa influência. O diabo vai nos influenciar, a nossa carne vai nos influenciar, mas nós temos que ter esse entendimento, essa sobriedade, para a gente fugir desses pecados e manter no caminho de Deus, né? No caminho de santidade. E no futuro nós vamos ser salvos da presença do pecado. No futuro nós nunca mais vamos pecar. E essa seria talvez a maior alegria de um salvo, porque nós oramos a Deus, nós agradecemos a Deus por nossa salvação, nós tentamos manter uma santidade aqui nessa terra, mas o tempo todo nós estamos pecando, nós estamos em processo de santificação, nós somos santos, separados, mas nós pecamos ainda. Isso é uma tristeza para um salvo, né? É um motivo de muita tristeza. Mas você imagina um dia, você está no céu, ao lado de Deus, ao lado dos profetas, dos anjos, de todo mundo que está no céu, os seres celestiais, e você nunca mais vai ser influenciado pelo pecado. Talvez essa seria a maior alegria, né, de depois que você é salvo. Você já foi salvo, você vai para o céu. É uma alegria muito grande. Nós agradecemos a Deus por isso. Mas um dia nós não vamos estar mais na presença desse pecado. Isso vai ser uma grande alegria em nossa vida. Então agora nós somos obedientes. Obedecemos a palavra de Deus, obedecemos a Cristo. Como sois, né? Como nós somos filhos da obediência, não vos amoldeis a paixão que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então essa aqui é a segunda exortação de hoje, das 5 exortações. Nós não devemos nos amoldar. Amoldar aqui seria literalmente você ter uma forma e colocar alguma coisa nessa forma e fazer esse molde. É uma comparação que Pedro faz de que o mundo ele vai nos moldando para a gente se parecer com pessoas mundanas. Aqui estamos no contexto que os cristãos, os gentios cristãos e os judeus estão na diáspora, na dispersão, morando com pessoas pagãs, que tem vários deuses, são politeístas.
os cristãos estão sendo obrigados a adorar o próprio imperador como um Deus. Depois vou trazer a cartinha, vocês vão ver que interessante. Eles colocavam, quando a pessoa era cristã, chegavam os soldados nessa pessoa e perguntavam assim: você é cristão? Ele diz: sim. Você tem certeza que é cristão? Sim. Você tem certeza mesmo que é cristão? Ele fala: não, sou não. Aí o que ele faz então? Ele coloca os deuses, mas o busto do imperador, né, nessa carta fala sobre Trajano, mas também sobre Nero, pode ser Tito, os imperadores, e o cristão tinha que adorar aquele imperador como o próprio, que é a palavra aqui no Senhor seria Kyrios, o Senhor, o governador, mas o Kyrios do cristão é o próprio Jesus Cristo. Então o cristão não adora outro Senhor, ele adora apenas um Senhor. Então naquele momento o cristão ele tinha que ou adorar e acender incenso para aqueles deuses, para aquele Senhor, ou falar: não, eu sou cristão e não posso adorar esses deuses e nem o governador, e nem o imperador, quer dizer. Então ele era levado para a morte. Por isso que Pedro diz para ter sobriedade, ter domínio próprio, esperar na graça que está sendo trazida, né, como filhos da obediência, e não moldar as paixões que tinha anteriormente na ignorância. Quando eu era ignorante, eu, Rafael, estou falando de mim, eu fazia várias coisas por causa de minha ignorância, eu não tinha conhecimento. Quando eu era ignorante, eu bebia muita cerveja, mas muita mesmo, né? Até me embriagar, dava muito trabalho lá com meus amigos, né? Escutava som alto de noite, dando péssimo testemunho. Ficava no meio de pessoas que usavam drogas, falando as mais bobagens, né? E essa era a vida que eu levava, né? Mais coisas que eu não vou falar aqui, é lógico. Isso é por causa da minha ignorância. E as pessoas do mundo praticam essas coisas parecidas, semelhantes a essa, né? E praticam isso porque são ignorantes. Na cabeça deles está certo, Deus fez esse mundo. Para que fez esse mundo? Para a gente curtir o mundo, certo? Por isso que Deus fez o mundo. É uma ignorância muito grande. E nós, como cristãos, não devemos então nos moldar, né, ter esse molde mundano. O que acontece é que a pessoa converte, essa é uma grande verdade. Quando ela converte, quando ela é nova na fé, ela tem uma força espiritual, nossa, grande, né? Ela pode orar que é perigoso ela mover a montanha mesmo, de tanta fé que ela tem. Eu lembro que quando eu converti, se parecesse o diabo, eu orava e acho que eu expulsava ele rapidinho, né, quando eu converti. Eu tinha uma força, rapaz, eu ia de pé, lá do horto até a casa de oração do Portinari, né? Eu ia de pé. Tanto que eu tinha uma força espiritual. Hoje, se eu estiver lá no Portinari mesmo, é perigoso no isso, porque eu estou de pé. Então, a gente, quando é novo convertido, a gente tem uma força espiritual muito grande, a gente muda a nossa vida, a gente troca nossas roupas, muda a forma de falar, né? Talvez evita um pouco aqueles amigos que eram do mundo e fica mais com a família de Deus, né? Quando a gente é novo convertido. Mas vai passando o tempo, o mundo vai atacando o cristão, e ele vai deixando de fazer aquelas práticas e vai moldando novamente as coisas do mundo, né? E parece um pouco aquela lição que Jesus Cristo falou, né, sobre um homem que tem ali o demônio habitando nele, não lembro muito bem. Aí ele sai, né? Aí quando ele volta, a casa está varrida, está limpinha, chama mais demônio para aquela casa. É mais ou menos assim. Não que o cristão tenha demônio, né? Talvez foi uma comparação meio estranha. Mas aí a pessoa cristã, às vezes ela faz práticas que ela está fazendo prática pior de quando era do mundo, né? Isso é muito estranho. A pessoa que é salva, ela tem uma vida espiritual, está lá bonitinha na ceia, está fazendo serviço para o Senhor, mas ela já foi moldada pelo mundo. Ela escuta música mundana na sua casa, ela usa roupas mundanas, né, no seu dia a dia. O falar dela, o linguajar, é língua de pessoa mundana. Eu conheço irmãos na fé que depois de salvo abandonou muito tempo a cerveja, droga e tudo mais. Depois de salvo, 10 anos de convertido, voltou a beber cerveja. A pessoa salva, voltou a escutar música mundana. Uma música mundana lá que tem uma letra que não influencia em nada, você pode escutar, não influencia em nada mesmo, mas tem música que não dá para a pessoa escutar, não é mesmo? Né? Então não posso ser também tão extremista assim. Você cantar "Atirei o pau no gato" não é pecado não, tá?
Tem música que é realmente até pecado para a pessoa escutar. Mas enfim, a gente não pode deixar esse mundo nos moldar. A igreja que está passando por perseguição, tinha 2 grupos dentro da igreja. Isso é fato, está nos livros históricos. Você vê, o livro de Hebreus menciona isso. Essa própria carta que eu vou ler talvez na semana que vem, fala sobre isso. Havia dentro da igreja, dentro do convívio da igreja, pessoas salvas que não negavam o nome de Cristo. Inclusive, o governador que eu acabei de citar, acabei de esquecer o nome dele, Plínio, ele fala assim que os verdadeiros cristãos, eles não adoravam Trajano, não adoravam imagem e nem seus deuses. Mas aqueles que não eram cristãos, né, eles estavam ali por causa do movimento cristão, eles abandonavam. Mas os verdadeiros, isso o próprio Plínio falou, os verdadeiros cristãos não abandonavam o cristianismo, iam para a morte, mas não negavam Cristo. Então, talvez isso está acontecendo no nosso meio. Nós estamos vivendo em um ambiente cristão, achando que todo mundo é irmão, mas no dia que Jesus Cristo se revelar no céu, vai ser arrebatado apenas um grupinho que é a igreja de verdade. Então, por isso nós não devemos nos moldar, né, às paixões que nós tínhamos anteriormente. Mas lembrando que o contexto aqui é de salvo, que já está salvo, já recebeu a sua herança, e agora esse salvo vai ter que ter uma vida de santidade. Então nós falamos essa segunda exortação. A primeira é cingir nosso entendimento, ter sobriedade e esperar em Cristo. A segunda é não nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente. Eu bebia? Eu não bebo mais, porque eu sei que isso vai atrapalhar a minha vida, tá? Eu escutava rock, metal e aquelas coisas esquisitas lá que mais me atrapalhava, né? Eu não vou escutar isso agora, porque eu sei que isso vai me atrapalhar. Eu não vou ser moldado por isso. Eu não posso deixar o comercial da televisão me moldar. Eu não assisto televisão, minha televisão está desligada. Mas porque eu vi um comercial, eu falo, opa, eu estou precisando de uma televisão. Eu vou lá e financio em 20 vezes uma televisão lá de R$3.000. É isso que tem acontecido. O mundo aí está moldando as pessoas e elas estão comprando, gastando, fazendo muitas dívidas com coisas desnecessárias. E da mesma forma que isso acontece no setor financeiro, acontece com a pessoa na sua vida espiritual. A pessoa vai sendo moldada por essas coisas, pela televisão, pela propaganda. Por isso que ela tem que ter entendimento, sobriedade. Eu não vou falar para você não assistir mais televisão, não entrar mais no Facebook nem nada. Você entra, mas tenha sobriedade, entendimento, domínio próprio. Fugir dessas coisas não vai te tornar mais santo, mas você tem que ter essa sobriedade, esse entendimento, tá? Vamos continuar aqui. Então, a terceira exortação que Pedro cita aqui está no verso 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Tornai-vos santos. Tornai-vos santos é a terceira exortação, a terceira ordenância. Está no verso 15 e vai ser no verso 16 também. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está. E aqui é uma referência das passagens de Levítico, como está em Levítico 11. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus disse para a nação de Israel, ordenanças para Israel. Levítico 11 trata sobre alimentos impuros. O mundo pagão comia desenfreadamente, comia coisas sacrificadas a ídolos, mas o povo de Israel não deveria se contaminar com esses alimentos. O povo de Israel é um povo santo. Aqui no grego a palavra é hagios. Hagios significa diferente. Então santidade aqui nesse sentido é diferente, mas também significa separado. Ser santo não é ser perfeito, é ser diferente, é ser separado. Então, já que nós vivemos nesse mundo, muitas vezes nós vamos estar no meio de práticas mundanas, nós temos que ter entendimento, sobriedade, para viver no meio de um mundo pagão, aqui o contexto é de um mundo pagão, e nós temos que estar separados, né? Mesmo que nós estamos dentro desse cosmos, nós temos que estar separado para Deus, um povo diferente, um povo eleito, realmente servo do Senhor. Então a terceira exortação é ser diferente.
ser separado. Diferente não é ser estranho, ser chato. Tem muita, principalmente seita, que fica falando que não pode fazer coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E falam muito sobre questão também sobre alimentos, que é pecado comer, vestimenta, que não pode usar tipo de vestimenta, que de repente a pessoa está sendo usada pelo próprio demônio para usar aquela vestimenta. E isso tá mais para chatice do que ser cristão, porque um cristão ele instrui a pessoa no caminho certo, e a pessoa, pelo seu próprio Espírito Santo, o Espírito Santo vai comunicar essa pessoa, e essa pessoa vai agir, se ela deve ou se ela não deve fazer aquilo. Tanto é que quem nos guarda na nossa fé, no poder de Deus, é o Espírito Santo. Eu não tenho que fazer as coisas porque me falaram que eu tenho que fazer. Eu estudo, eu oro, eu uso o meu intelecto e vejo se aquilo é errado. Como eu disse, escutar música mundana é errado? Mas se você cantar parabéns para você na festa de aniversário, você está pecando? Tem grupos que ensinam que é pecado. É pique, é ora. Esse aí é falas para deuses pagãos. Que povo chato. Vamos falar a verdade. Essa pessoa está tão impura, eu acho, que tudo é impuro para ela. Tem coisa que não tem problema algum, tem coisa que não precisa de deixar de fazer porque é pecado. Tem música que você canta para criança que ela não é uma música cristã, mas ela também não influencia em nada. Então ser santo, ser separado, não é ser chato, é ser diferente. Diferente não é ser esquisito, diferente é ser separado da sociedade. Quando eu estou com meus amigos, dependendo de quem da casa que eu estou, eu tenho um grupo de amigos ali. Quando eu estou lá, eles estão falando besteira e eu chego perto, você acha que eles continuam falando besteira? Eles param. Agora eu tenho outro grupo de amigos, que já não é bem amiga, mas colega, eu chego perto e eles estão falando besteira, eles continuam falando besteira. Aí o que eu faço? Eu pego e saio. Então é isso, não é sempre que você vai estar em um lugar, a pessoa vai parar de falar o que ela está falando. Se você continuar a falar coisas, por exemplo, pornográficas, que esses amigos meus eles só falam tudo nesse sentido, eu nunca vi isso, não tem outra coisa para falar. Nesse momento eu preferi que eles estivessem falando de futebol, porque eu não gosto de futebol, mas é tolerável. Então eu chego lá, eles continuam falando, eu sou diferente, eu sou separado, caço meu caminho, vou lá para longe. Eles percebem que eu saio, de repente eles param de falar e eu volto na conversa, tá? Eu tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar escutando bobagem que não me acrescenta em nada. E outras vezes vai acontecer de você estar com sua família, pessoas falando uma grande bobagem, você chega perto, ela vai te respeitar e ela vai parar de falar aquele assunto, mas não é sempre. Então já que você é separado, você é diferente não é ser estranho, não é ser esquisito, né, igual muitos são. Então já que você é diferente, evite ficar nesses locais, né? Eu não vou ficar dentro de um bar com um monte de gente falando besteira, bobagem lá, porque Jesus Cristo andou com pessoas bêbadas, prostitutas. Ele estava lá para exortar aquelas pessoas. Eu não estava lá para ficar conversando com prostituta. Chega aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia com você. E aí, o que você acha que você fez ontem e tal? Jesus Cristo não faz isso não, gente. Ele ficava com essas pessoas, mas no sentido de trazer essas pessoas para a verdade bíblica. E da mesma forma, eu tenho que fazer o mesmo. Conclusão da minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar o Evangelho. É isso. Tendo sobriedade, tendo domínio próprio, tendo esse entendimento, usar minha linha de raciocínio. Eu tenho que ter autocontrole, não posso deixar o mundo me dominar. Eu tenho que ser separado, tenho que ser santo. Tá? Então essa é a terceira exortação. A quarta exortação vai estar no verso 17. É a quarta exortação. Já é a penúltima aqui. Ora, se invocais, você chama, né? Como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Então você tem que se portar com temor no tempo de sua peregrinação. Essa então é a quarta exortação. É a primeira vez que Pedro vai anunciar que nós estamos sendo peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos, estamos de passagem, a gente não mora aqui, a gente não habita aqui. Nós temos que fazer fundações profundas, estacas profundas para a gente habitar nessa terra, né? Quem acampa, né? Quem é cigano, acampa, normalmente eles vão ficar pouquinho tempo no lugar,
Eles usam a estaca para puxar a sua barraca, né? Para puxar as cordas e esticar a barraca, para aguentar o vento, o temporal. Mas quando eles vão ficar pouco tempo, eles dão uma batidinha na estaca porque eles vão ficar pouco tempo. Tem cristãos que parece que bate a sua estaca com 4 metros de profundidade dentro da terra, com uma marreta de 20 quilos. O cristão quer ficar nessa terra, ele quer conquistar coisas nessa terra, parece que só vive para ficar nessa terra. E o Pedro está dizendo que essas pessoas são peregrinas. Judeus aqui literalmente são peregrinos, porque eles não habitam aqui, eles estão na dispersão. Mas os cristãos que eram ex-pagãos, eles também não habitam aqui. Eles estão fugindo em movimento constante, saindo de um lugar para o outro. Menos os escravos aqui que moram com seus senhores. Mas eles têm que entender, e nós também, que nós ficamos pouco tempo aqui habitando, mas a nossa pátria é celestial, né? E depois no capítulo 2 ele vai repetir isso, e eu vou passar também mais informações em relação a isso. Nossa pátria é celestial. Então nós temos que portar com temor durante o tempo de nossa peregrinação, porque Deus, Ele julga segundo as nossas obras. Nós temos que entender que Deus, Ele está olhando para a gente todo momento. Às vezes dá a impressão, a gente vive aqui, a gente age como se Deus estivesse muito longe, como se Deus não estivesse nem olhando a gente. Você pega seu carro, entra na Cândido Portinari em direção a Ribeirão Preto. Ali você pode andar 120 por hora mais ou menos de carro, é isso? 110. Então você está a 110 por hora. Aí tem aquela estrada maravilhosa, né? Depois do pedágio lá, você vê lá longe, não tem carro nenhum, só tem você na rodovia. Seu carro é potente, é 1.8, 2.0, você vai andar 110? Carro alinhadinho, balanceadinho, você vai andar 110 mesmo? Eu duvido. Você vai andar no 150, se o carro for bom, alinhado, você vai no 150, tem ninguém, só você lá. Você olhar na frente, você consegue virar longe, lá dá para você, nossa, você vai adiantar muito o seu tempo. Se é 110, você vai andar 150. Quando chega perto de Brodowski, você olha aquelas torres daquele tamanho lá, com uma baita de uma câmera, de um radar, o que você faz? Carca o pé no freio. Aí você pega, passa devagarzinho, passa um pouquinho e pau de novo. Normalmente a gente faz isso até sem pensar. Eu tomei uma multa lá em Brodowski. Eu nem vi, eu pisei no acelerador e fui embora. Gostou demais de andar na Cândido Portinari, né? E às vezes a gente aqui na Terra faz isso. Não tem o radar que está vendo a gente, não tem uma câmera que está vendo a gente vai cometendo pecado, e às vezes até sem pensar. Faz uma coisa errada ali, faz outra coisa errada aqui, e às vezes até sem pensar. Depois que a gente pensa, puxa, fiz tudo errado, para que eu fui fazer isso? Deus, Ele está de olho em você, Ele é o radar que está prestando atenção em você o tempo todo, né? Então por isso que você tem que portar com temor durante o tempo de sua peregrinação. Aí depois na sequência vai falar por que você tem que se portar com temor durante o tempo de sua peregrinação. Porque você não morreu pelo seu pecado, você não morreu para ir para o céu, quem morreu foi Cristo. E Deus quer que você seja santo, porque Ele é santo. Se Deus é santo, Ele é separado e você é filho dEle, logo Ele quer que você seja da família dEle, também uma pessoa santa. Isso é uma exortação para a nossa vida. A gente, mesmo quando só está a gente tem que lembrar que tem uma câmera olhando a gente. A câmera literal, né? É o próprio Deus. Ele está olhando a gente o tempo todo, inclusive a nossa cabeça, né? E Ele julga segundo as obras de cada um. Ele não vai te julgar porque você tem um ótimo conhecimento teológico, porque você está numa boa igreja, né? Que trata assuntos realmente bíblicos. Às vezes a gente vive assim, a gente vive aqui como se o nosso meio fosse um meio que prega assim, as doutrinas quase que 100%, né? A gente está tudo dentro da Bíblia. Mas a questão não é essa, eu tenho que me ver que eu faço parte dessa denominação, eu tenho que ver minha vida, pelas minhas obras, né? Deus, Ele é imparcial no seu julgamento. Ele não é parcial, Ele não vai falar assim, eu gosto da igreja do Rafael, né? Então todo mundo da igreja do Rafael, vou pôr aqui num lugarzinho especial no céu, porque é da igreja do Rafael. Deus não é assim, Ele é imparcial, né? Era muito melhor, muito preferível a pessoa ter menos conhecimento e aplicar mais, do que ter muito conhecimento e aplicar nada.
Muita teologia não aplicar nada, não vira nada. Perda de tempo, né? Tem aquela igreja lá, Bola de Neve, né? Eu passei em frente dela agora. Tem uma prancha de surf assim, ó. Aí vai um povo meio esquisito na igreja, uns cabeludos, uns roqueiros. Talvez aqui em Franca não, mas mais no litoral, né? Vai uns cabeludos lá, uns roqueiros, cheio de alargador, tem pista de skate na igreja. Sei lá se eu posso chamar aquilo de igreja. Realmente um povo bem esquisito. A adoração deles é muito estranha. Mas se realmente tem salvo ali, pode ter, lógico que pode ter. Eu não sei, não sou Deus, né? Mas pode ter. Se ele aplicar um pouquinho do que ele aprendeu, se ele aplicar aquilo de forma correta, Deus é imparcial. Ele não vai julgar a igreja que ele está. Lógico que ele está errado, vamos falar a verdade, está errado. Ele não está lendo Bíblia, não está estudando, está fazendo tudo errado. Mas ele está aplicando o pouco conhecimento que ele tem. E o que adianta eu ter uma bagagem teológica muito grande e não aplicar nada em minha vida? Deus, ele é imparcial, ele julga dessa forma. E nós temos então que entender isso. Então, durante o tempo de nossa peregrinação, você sobe, você tem autocontrole. Depois Pedro vai falar sobre as boas obras. Está tudo dentro do pacote, né, da epístola de Pedro. Então a gente tem que ter essa sobriedade, né? Andar, portar com temor durante o tempo de nossa peregrinação. E vamos lembrar, né, que a pessoa, quando vai falar temor, fala que tem que ter respeito, reverência a Deus, e é verdade mesmo, lógico. Temor é respeito e reverência a Deus, tá certo? Mas eu sou filho, eu erro, meu pai me pune. Logo, eu tenho medo do meu pai, porque eu sou pecador, tá? Adão e Eva, quando pecou, eles correram, não correu? Tiveram medo. Isaías não pecou, não fez nada de errado. Quando viu Deus no seu alto e sublime trono, ele falou: ai de mim, só um pecador, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Teve medo, não teve? Daniel não fez nada de errado. Quando viu Deus, ele ficou pálido, ficou imóvel, ficou com medo. João, em Apocalipse, quando ele viu também o Senhor, ele caiu como morto, ele desmaiou e também não pecou. Por que eu que sou pecador tanto assim, eu não posso ter medo de Deus? Ter medo de Deus é sadio, viu? A não ser que também você tem muito medo, muito medo, daí está alguma coisa errada, aí está faltando temor mesmo. Então é sadio você ter uma pitadinha de medo. Meu pai era bravo, se eu fizesse coisa errada, tapinha na bunda, e eu tinha medo de fazer coisa errada. Então é sadio eu entender que eu não posso ficar fazendo coisa errada, porque Deus vai me punir. O que está escrito em Hebreus capítulo 12? O Pai vos trata como filhos. Se vocês estão sem correção, logo vocês são bastardo e não filho. Então o pai vai tratar o seu filho. Logo, eu tenho que ter esse pinguinho de temor, pelo menos, esse medo de saber que eu vou ser punido, porque eu sou filho de Deus, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, em relação à ceia, pessoas ali levando a ceia como se fosse brincadeira, né? Pessoas estão fracas, doentes, e nem, talvez muitos ali, né, não lembro a palavra certinha, que dormem, né, morreram, porque Deus puniu aquelas pessoas. E por que eu não posso ter medo de Deus? Quando eu peco, por que não? É sadio isso. Temor está relacionado à reverência, a amor, eu para com meu pai, mas eu tenho que lembrar que meu pai, ele me pune, então eu tenho que ter uma pitadinha de medo, e está faltando esse medo na igreja. As pessoas estão pecando com pecados, de admirar, né? Tanto que são coisas assim infantis que não era para fazer, fazem abertamente para todo mundo saber e falam: não, mãe, me mostra na Bíblia se está errado isso, não está na Bíblia. Então é incrível mesmo, tá? Então, durante o tempo de nossa peregrinação, vamos portar com temor. Verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vossos pais vos legaram, uma referência a esses judeus. Lembra que eu disse que a carta ela tem um molde judaico, colocando também gentios e cristãos dentro dessa epístola. Ele está dizendo que vossos pais vos legaram, os seus pais anunciaram, os seus pais ensinaram vocês sobre ouro, prata e pedras preciosas, que está ligada à salvação. Como assim?
Lá em Êxodo, no capítulo 30, fala sobre as ofertas que era dado ao templo, aos sacerdotes, e fala que aquelas ofertas é para a vossa salvação, porque os sacerdotes então usavam aquele mantimento, os levitas usavam aquele salário, aqueles mantimentos, aquele dinheiro, ouro, prata, para poder fazer oferta pelos pecados do homem. Então a salvação estava ligada, lógico, com o cordeiro, mas também com dinheiro, porque eles tinham que pagar. Se não pagasse aquelas ofertas, o templo não funcionava, não tinha condições dos levitas se manterem, né? Não passar fome, não passar necessidade, não tinha como trabalhar. Vocês talvez lembram quando Jesus Cristo disse para Pedro jogar uma vara no mar e pescar um peixe. Abrir o peixe e teria 2 moedas. Vocês lembram disso? Aquelas 2 moedas que Pedro pescou naquele peixe era o dinheiro para dar de imposto para o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, o templo de Salomão foi destruído e reconstruiu então o templo de Jerusalém. Aquele templo estava sendo construído. Até o ano 70 eu acredito que ele não terminou o acabamento dele. Então tinha que continuar pagando as ofertas para mantimento daqueles levitas, dos sacerdotes, e para também terminar a construção do templo de Jerusalém, tá? No ano 70 o templo foi destruído e agora o templo somos nós. Vamos falar isso no capítulo 2, tá? Então a salvação estava ligada totalmente a ouro prata. Hoje a salvação nossa é através de Jesus Cristo. Você não gasta R$1 para ser salvo. Essa salvação não te custou nada, custou para Cristo. Deus deu seu Filho para morrer por você. Foi difícil para Deus fazer isso. Por isso você deve portar com temor durante o tempo de sua peregrinação. Verso 20, verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Verso 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Na ideia judaica, no ambiente judaico, eles entendiam que quando o Messias viesse, seria o fim dos tempos. O Messias veio, morreu, foi ressuscitado e foi para o céu. Fim dos tempos é no tempo de Cristo. Ali é fim dos tempos. Então, esse cordeiro ele foi conhecido antes da fundação do mundo e foi manifestado então no tempo de Cristo. Esse cordeiro, a salvação do homem, né? Esse cordeiro, a salvação do homem, não foi uma gambiarra, não foi uma adaptação. Talvez a gente tenha uma ideia de que Deus criou o homem e a mulher pecou, aí Deus teve que adaptar uma maneira, criar uma maneira de o homem ser salvo. Na verdade é ao contrário, ele criou a salvação das espécies, depois ele fez a espécie. Foi o contrário, foi o oposto. Então Deus criou esse método de salvação, depois criou o homem. Deixa eu ler uma referência aqui para vocês verem que eu estou falando, é bem bíblico. João 1, 2, 3. Quem quiser acompanhar comigo, vocês conhecem. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando de Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Cristo, está falando do Messias, sem o Messias nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, 16 e 17. Rapidinho aqui. Colossenses 1, 16 e 17. Verso 16: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para com todas as coisas ter a primazia. Depois Hebreus 1:2 vai falar sobre isso, mas eu não vou ler agora não. Então, a nossa salvação não foi uma gambiarra, não foi uma adaptação, não foi um improviso de Deus. Ele conhece todas as coisas, ele sabia muito bem que o homem iria pecar. Já deu meu tempo aqui. Deixa eu terminar então até o verso 21.
e a gente continua então na sequência outro dia. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Como são 4 versículos para a gente terminar, eu vou terminar então essa quinta exortação agora. Rapidinho, ó. Tendo purificado a vossa alma, Jesus Cristo aqui purificou a nossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa então é a quinta exortação para a vida cristã, para uma vida em santidade. Amai-vos uns aos outros fraternalmente. Esse amor fraternal é o amor de irmãos, é uma palavra destinada a irmãos, não fingido, né? Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Então essa é a quinta exortação. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Essa palavra semente é o nascimento. No comecinho do capítulo 2 ele vai fazer essa referência ao nascimento, o genuíno leite espiritual, sendo ligado à palavra de Deus, né? Esse leite espiritual é essa semente, é a palavra de Deus. Então, nós fomos regenerados, e a semana passada eu disse que regeneração aqui é transformação, é uma metamorfose na vida de um homem. Nós fomos regenerados não de semente corruptível, aquela que se corrompe, aquela que se estraga, aquela que apodrece, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é a Escritura, é a Bíblia, ela é permanente. Agora Pedro vai citar uma passagem de Isaías capítulo 40, versos 6 e verso 7. Isaías: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então, toda a carne é toda a vida, todo homem. Toda a carne é todo homem. Todo ser humano é como a erva, como a planta, em toda a sua glória, como a flor da erva. Ou seja, uma planta tem uma flor. Seca-se a erva, cai a flor. Então o homem, ele apodrece, ele murcha, ele estraga. Vamos fazer uma comparação ao verso 4, né? O homem estraga, o homem murcha, seu vigor cai, o homem morre, ele envelhece. Mas a palavra de Deus é permanente, né? Verso 25: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi ensinada, evangelizada. Então, a salvação, ela, como está no verso 4, é uma herança incorruptível, ela não se decompõe, ela é sem mácula, ela é pura, ela é imarcessível, ela não murcha, mas a flor murcha. A salvação não murcha, não estraga, mas a flor murcha. A flor é a carne, nós somos como aquela flor. Nós murchamos, nós estragamos, nós morremos. Mas a palavra de Deus não morre, ela vive eternamente. E no capítulo 2 ele vai voltar a falar sobre o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Ou seja, então, 5 exortações nós temos aqui. Primeira exortação do verso 13: esperar inteiramente na graça, ter sobriedade, ter entendimento, raciocínio lógico, né? Lógico, bíblico, é claro. Verso 14: não vos amoldar ao mundo, é a segunda exortação. A terceira exortação: ser santo, ser separado, ser diferente. A quarta exortação, verso 17: comportar com temor durante o tempo de nossa peregrinação, ter temor de Deus. Uma pitadinha de medo é bom, né? Principalmente para aqueles que são bem rebeldes. Verso 22 é a quinta exortação: amai uns aos outros ardentemente, com amor fraterno. Lembre dessas palavras, amar com amor fraterno ardentemente. Eu vou ler depois aquela cartinha de Plínio a Trajano, é bem interessante nesse sentido, tá? Então, que nós possamos refletir nessas palavras, colocar em nossa vida, né? Poder aplicar. E como eu falei agora mesmo, não adianta a gente ter uma bagagem teológica imensa e não aplicar nada. Então, antes, essas palavrinhas modificar a nossa vida. Amém? Amém.